Neste vídeo você vai ouvir uma coletânea de relatos sobrenaturais. Seja bem-vindo, você está no Café com Mistério. Quando eu era criança, eu morava em uma casa assombrada. Aconteciam muitas coisas sobrenaturais. E a maioria delas eu me lembro claramente e agora irei compartilhar com vocês. Eu não me lembro exatamente quando tudo começou, mas naquela casa sempre aconteceram coisas muito estranhas. A casa era nova e foi construída pela minha família, então o que quer que tivesse de errado naquele lugar, eu acredito que tinha a ver com o terreno. Tudo começou com coisas desaparecendo e sendo encontradas mais tarde em lugares estranhos. E o mais engraçado é que ninguém que estava na casa se lembrava de ter mudado elas de lugar. Por muitas vezes eu ouvia minha mãe me chamar durante a noite e eu ia até o quarto dela e ela estava dormindo. Também tinha o problema das luzes, que se acendiam e apagavam em cômodos vazios. Por muitas vezes, a minha mãe reclamava que acordava de madrugada e a luz da cozinha estava acesa. E eu e meu irmão mais velho sempre jurávamos não ter levantado no meio da noite para deixar a luz acesa. Algumas noites, eu também acordei ouvindo latidos de cachorro, como se estivesse no nosso quintal. Porém, naquela época, nós não tínhamos nenhum cachorro. Alguns anos se passaram e todos já estavam estranhando as coisas que aconteciam na casa. Quadros caíam da parede, coisas mudavam de lugar. E até arranhões que apareceram na porta da frente da sala, do lado de fora. Ninguém sabia como aquilo aconteceu. Simplesmente, ao acordarmos pela manhã, minha mãe se deparou com aquelas marcas na porta. Felizmente, depois de alguns anos morando nessa casa, o meu pai resolveu vendê-la e comprou uma casa em outra cidade, que moramos até hoje. E desde então, nunca mais essas coisas estranhas voltaram a acontecer. Trabalho como policial militar há 15 anos e é comum na minha profissão vermos coisas estranhas, principalmente durante as rondas noturnas. Mas nada se compara com o que eu e meu parceiro presenciamos no dia 17 de agosto de 2016. Era uma noite muito fria e nós fazíamos uma ronda em um bairro aqui da capital de São Paulo. A temperatura estava por volta dos 5 graus, com uma garoa bem fininha, e dificilmente nós teríamos alguma ocorrência naquela noite. Era uma quarta-feira, frio e chovendo, então tudo estava tranquilo. Nós fizemos a ronda, passamos por algumas ruas, até que em um momento, ao cruzarmos uma esquina, nos deparamos com o que parecia ser uma pessoa em pé, de costa, usando apenas um calção branco. Olhando de longe, parecia ser um homem, um morador de rua, um usuário ou alguma coisa assim. Encostamos a viatura e nos aproximamos do homem. Perguntei se estava tudo bem, se ele precisava de ajuda, pois naquele frio deveria estar insuportável, pois ele estava usando apenas uma bermuda. Ao nos aproximarmos, o homem começou a rir e balançar os ombros de uma forma estranha, e ao se virar em nossa direção, conseguimos ver o seu rosto, e vi que ele tinha olhos fundos e uma espécie de gosma preta saindo da boca. E antes que pudéssemos ter qualquer tipo de reação, o homem saiu correndo, gritando para o meio da rua, e ali mesmo ele desapareceu. Eu e meu parceiro ficamos em choque e saímos correndo e entramos na viatura e saímos bem depressa daquela rua. Ficamos em silêncio dentro da viatura por alguns segundos, um olhando para a cara do outro, sem saber o que dizer. Paramos em um posto de gasolina para abastecer. Sentamos dentro da loja de conveniência e bebemos uma água para tentar processar o que havia acontecido. Foi quando meu parceiro me disse que não era a primeira vez que ele tinha tido uma experiência estranha naquele bairro. Conversamos um pouco para distrair e depois voltamos para a patrulha e combinamos de não comentar com ninguém o que havíamos visto. Porém, desde aquele dia, eu evito passar por aquela esquina, pois ela sempre me lembra aquela criatura estranha. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural. Mas uma noite, depois do meu turno de serviço, eu fui para o ponto de ônibus esperar o ônibus, que ficava na frente de um cemitério. Eu nunca tive medo de assombrações, fantasmas ou coisas sobrenaturais. Eu sempre achei todas essas coisas bobagens. Até a noite em que tudo mudou.
O meu turno de serviço acabava às 23 horas e eu fazia um trajeto a pé de cerca de 5 minutos para chegar ao ponto de ônibus. No meio do caminho havia uma praça e eu atravessava essa praça e o meu ponto de ônibus ficava do outro lado, em frente a um cemitério. Eu atravessei a praça com a mochila nas costas enquanto fumava um cigarro. Olhava para baixo quando de repente apareceu na minha frente uma mulher, usando um vestido vermelho e com os cabelos bem longos e bonitos. Eu estranhei, pois eu não havia avistado a mulher quando entrei na praça. Ela não estava em canto nenhum e de repente ela estava ali, do nada. A mulher veio caminhando em minha direção. Me deu boa noite e me perguntou se eu sabia onde ficava o cemitério. Eu apontei em direção ao ponto de ônibus e falei para ela que o cemitério ficava bem em frente. E ela agradeceu e disse que iria esperar o marido dela. Ela sentou em um banco na praça e eu continuei caminhando em direção ao ponto de ônibus. Assim que eu cheguei no ponto, 2 minutos depois, o meu ônibus passou. Eu subi no ônibus, passei a catraca e me sentei no final do ônibus. Coloquei a mochila no colo. E assim que eu virei o rosto em direção ao cemitério, com o ônibus em movimento, eu vi a mulher em pé na porta do cemitério. Eu senti um frio na espinha naquele momento, pois era impossível ela ter chegado lá tão rápido. Antes de subir no ônibus, eu estava olhando em direção à praça. E em nenhum momento eu vi a mulher vindo daquela direção. Ela simplesmente apareceu ali, como ela apareceu na praça. Depois desse dia, eu comecei a dar uma volta bem maior e pegar o meu ônibus num outro ponto, pois por mim, eu nunca mais passava na frente daquele cemitério. Boa noite, me chamo João e sou caminhoneiro no interior de Goiás. E gostaria de contar uma história que aconteceu comigo durante uma das minhas longas viagens. Tudo aconteceu em uma noite, que eu estava viajando na rota São Paulo-Goiânia. Precisei parar em um posto de gasolina para abastecer e comer alguma coisa. Foi quando uma mulher, muito bonita, sentou ao meu lado e puxou conversa. Quando chegou a hora de voltar à estrada, me despedi dela e peguei a estrada. E para minha surpresa, quando eu liguei o caminhão, ela estava bem ao lado da minha janela e pediu uma carona. Ela me disse que morava em uma cidade bem próxima e estava muito tarde para ir sozinha a pé. E sem pensar 2 vezes, eu concordei. A cidade estava realmente bem próxima. 10 minutos depois de sairmos do posto de gasolina, nós chegamos a um cruzamento. E ela apontou para uma esquina do cruzamento e pediu para que eu parasse o caminhão e desceu. Ao olhar, eu vi que apenas tinha um muro bem grande e eu não sabia o que era aquele lugar. E eu perguntei para ela se era ali mesmo que ela queria descer. Eu insisti em levá-la para casa e ela me respondeu que já estava em casa e caminhou em direção ao muro. Ao erguer os olhos e olhar melhor o lugar, percebi que o muro era um cemitério. Enquanto ela caminhava em sua direção, ela desapareceu. Ao compartilhar essa história com outros caminhoneiros, descobri que o fantasma era supostamente uma prostituta que morava na cidade que eu a deixei. Ela teria sido estuprada e morta por um caminhoneiro que a pegou naquele posto. Existem muitos relatos que dizem que o fantasma dela assusta muitos caminhoneiros como forma de vingança. E até hoje eu costumo evitar aquele trecho, com medo de reencontrá-la. Quando eu era criança, eu era apaixonada por circos e desde bem pequena eu já queria ser trapezista. Eu passava o dia inteiro dando cambalhotas no quintal da casa da minha mãe. Eu adorava tudo que era relacionado a circos. E sempre que eu tinha uma oportunidade de ir a um circo, eu aproveitava ao máximo. Eu adorava os palhaços, os acrobatas, os artistas. Ficava encantada com as luzes. Eu era tão apaixonada por circos que meus pais até me levaram naquele circo famoso quando eu esteve no Brasil em 2006. Mas a experiência sobrenatural que eu tive aconteceu aqui na minha cidade. Eu tinha 10 anos. Era o ano de 2008 e havia acabado de chegar um grande circo aqui na minha cidade. Eu estava muito empolgada. Meus pais compraram os ingressos e foram comigo. O circo era simplesmente maravilhoso. As apresentações eram cheias de emoções, habilidades impressionantes e ver os acrobatas girando pelos ares era o que eu mais adorava.
Foi uma experiência incrível. E no fim do espetáculo, os meus pais foram a algumas barracas de comida que ficavam do lado do circo. E eu fiquei brincando e pulando ali do lado deles. Foi quando em algum momento eu vi um palhaço com uma roupa azul e sapatos vermelhos passar pela lateral da lona e entrar na parte de trás. Eu fiquei olhando para o palhaço enquanto ele passava, estranhando não tê-lo visto no espetáculo. Olhei para os meus pais e eles estavam distraídos conversando. Então resolvi dar uma olhada aonde o palhaço havia ido. Assim que entrei na parte de trás da lona, eu vi o palhaço dar as costas para mim e entrar em uma pequena porta de um trailer. Eu olhei para os lados e não havia ninguém. Eu sabia que eu não deveria estar lá, mas mesmo assim resolvi dar uma espiada. Até que um dos mágicos que eu havia acabado de ver no espetáculo apareceu me perguntando o que eu estava fazendo ali. Respondi a ele que estava seguindo um palhaço de roupa azul que havia entrado no trailer. O mágico ficou sério e com um semblante estranho pegou na minha mão e perguntou onde estavam os meus pais. Me levou até eles, que pediram desculpa por eu ter entrado no camarim dos artistas. Eu voltei para casa muito feliz, pois eu havia presenciado um lindo show. Alguns dias se passaram e o circo ainda estava na minha cidade. Era um dia normal depois da escola e eu estava andando de bicicleta na minha rua. Quando olhei e avistei o palhaço de azul em pé ao lado de um poste, próximo à esquina. Fiquei olhando para ele enquanto ele sorria para mim. Eu estranhei o palhaço estar ali perto, pois o lugar onde ficava o circo ficava bem longe da minha casa. Entrei para dentro de casa e guardei a minha bicicleta. Fui assistir TV e por alguns milésimos de segundo tive a impressão de ver o palhaço no reflexo da TV enquanto eu assistia. E foi assim a semana toda. Eu tive a impressão de ver o palhaço por toda parte, sempre que eu estava sozinha. Dias se passaram e o circo foi embora. Eu fiquei aliviada, pois acreditava que nunca mais veria o palhaço. Os anos se passaram e aos poucos eu fui perdendo o interesse por circos. Eu já não gostava de mais nada relacionado a circo, realmente era só uma paixão de criança. Mas tudo voltou a se repetir em uma noite em que eu havia acabado de chegar da faculdade. Eu e meus pais ainda morávamos na mesma cidade, mas não na mesma casa. Era o ano de 2017 e nós morávamos em um condomínio fechado. Todos os dias, ao chegar da faculdade, ao passar pela portaria, eu precisava caminhar uns 4 minutos até chegar no nosso bloco. Já passava das 23 horas e eu estava com uma mochila nas costas e fone nos ouvidos e caminhava tranquilamente. Até que vi, a poucos metros de mim, o palhaço atravessar de um lado para o outro entre os blocos de apartamento. Com um susto, tirei os fones e fiquei ouvindo uma risada. Saí correndo o mais rápido que pude. E ao chegar em casa, eu fui pesquisar sobre o tal circo, pois até hoje ele ainda existe e viaja o Brasil todo. E ao pesquisar sobre o circo, fiquei sabendo que ele estava novamente na minha cidade. Também fiquei sabendo que no começo dos anos 2000, houve um incêndio no circo e muitas pessoas ficaram feridas. E um palhaço não sobreviveu ao incêndio. Na notícia, havia até uma foto do tal palhaço, e era exatamente o mesmo palhaço que eu havia visto todo esse tempo. Eu acredito que o meu amor por circos pode ter tocado de alguma forma no espírito daquele palhaço, pois todas as vezes que eu o vi, eu nunca senti medo e nem me senti ameaçada. O circo ficou mais algumas semanas na minha cidade. Alguns dias antes do circo ir embora, resolvi dar uma passada por lá. Mas não para assistir o espetáculo, apenas fiquei de longe, observando o circo. Nunca mais, depois desse dia, eu avistei o tal palhaço. Eu acredito que o espírito dele tenha partido, depois que eu descobri que ele estava morto, ou por descobrir que eu não era mais uma criança. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural. Porém, eu nem imaginava que tudo mudaria após um dia de trabalho. A experiência sobrenatural que eu presenciei foi durante o fim do meu expediente. Eu havia acabado de terminar o meu turno e fui para o vestiário para me trocar, quando de repente eu vi alguém passar por trás de mim e entrar em um dos banheiros. Eu levei um baita susto, pois era o vestiário masculino e a pessoa que passou atrás de mim tinha um cabelo longo. Eu não consegui
ver o seu rosto, porém eu vi o reflexo por alguns segundos. Fui até a porta do banheiro que a pessoa havia entrado. Eu bati na porta e ninguém respondia. Assim que eu dei as costas para sair do vestiário, a porta abriu lentamente sozinha. Como eu já estava na porta de saída do vestiário, eu olhei pelo reflexo do espelho e eu pude ver uma mulher com um cabelo bem longo e bagunçado, que também parecia estar descalça. Ela usava um vestido que parecia ter passado pela lama ou alguma coisa desse tipo. Sem pensar duas vezes e nem tentar entender quem era aquela mulher, eu simplesmente dei as costas e andei o mais rápido que eu pude para fora daquele vestiário. Me chamo Adilson, tenho 38 anos e trabalho como motorista de aplicativo. Já presenciei muitas coisas estranhas e bizarras desde que comecei a trabalhar como motorista, principalmente por eu preferir trabalhar de madrugada. Geralmente, nos finais de semana, eu fico próximo aos centros, onde tem muitos bares e baladas. Na madrugada, é sempre lá que tem a maioria das corridas. Eu costumo ficar estacionado em uma praça próxima ao centro e à prefeitura da minha cidade. Na noite que tudo aconteceu, já passava das 3 da manhã e eu já tinha feito umas 5 corridas. Eu estava dentro do carro, assistindo vídeos no celular, quando de repente eu ouvi uma batida muito forte, como se fosse um soco, na porta do carro. Liguei o carro imediatamente e saí dali. Dei uma volta pela praça, olhando para ver quem foi que tinha dado aquele soco na porta do meu carro. Eu olhei para todos os lados e não havia uma alma viva. Não tinha como alguém dar um soco e sair correndo e se esconder, sem que eu pudesse ter visto. Eu fiquei muito confuso. Fui para casa e não consegui dormir, pois eu não entendia o que foi que fez aquilo. Foi um soco tão forte, ou sei lá o que o carro até balançou. Eu nunca tive respostas do que aconteceu, mas eu tenho certeza que o que bateu no meu carro aquele dia não era desse mundo. Boa noite, meu nome é Jéssica e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que aconteceu comigo ano passado, em 2022. Eu estava desempregada desde 2020 e no começo do ano passado, a minha amiga me arrumou um emprego em uma casa funerária. E apesar de ser muito medrosa com as coisas do além, era um bom salário e eu não poderia recusar. Tudo parecia muito tranquilo, era um serviço bem fácil. Eu auxiliava na recepção das pessoas e também era responsável por manter o local limpo e organizado para o próximo funeral. Eu acreditava que não ia ser fácil lidar com a morte todos os dias. E também confesso que tinha receio de ficar deprimida. Mas aconteceu exatamente o contrário. Eu comecei a gostar daquele trabalho. Você está ali em um momento tão difícil, confortar as pessoas, assistir às despedidas. Você acaba valorizando bem mais a vida e cada dia que passa. Depois de alguns meses, eu estava gostando tanto daquele trabalho e já havia me convencido que eu nasci para isso. E percebi que realmente eu já havia perdido todo o medo de trabalhar naquele lugar. Depois de quase 6 meses, eu nunca havia presenciado nada que fosse sobrenatural. Até uma noite em que tudo mudou. Eu estava sozinha nos corredores dos fundos, numa parte onde havia alguns banheiros. Havia sido um dia bem corrido, com 3 velórios. Eu estava muito cansada, não via a hora de terminar tudo e ir para casa. Assim que terminei de limpar os banheiros, notei que havia um relógio de bolso em um canto em cima da pia. Era muito comum os parentes do falecido esquecerem objetos nos bancos ou nos banheiros. Parecia ser um objeto bem caro e havia um sobrenome gravado nele. Levei para o achados e perdidos da funerária. E no dia seguinte, um responsável avisou a família, a qual o relógio pertencia. Passado alguns dias, um homem veio me procurar, me perguntando aonde eu havia encontrado aquele relógio. Respondi que havia encontrado no banheiro, durante a limpeza. Ele ficou confuso e desacreditado, e pediu para eu levá-lo até o lugar onde eu encontrei o relógio. Então fui até o banheiro e mostrei para ele onde estava. E mesmo assim, ele continuava desacreditado e falava que isso era impossível. Perguntei a ele
qual era o problema e o que era impossível, pois eu não estava entendendo nada. Ele virou as costas e caminhou em direção à capela. Eu segui, perguntando qual era o problema. Ele se sentou e, ainda com um semblante assustado, e me disse que aquele relógio era do bisavô dele, que havia passado para o avô e agora era do pai dele, que havia sido velado na funerária há alguns dias atrás. Mas por conta do Alzheimer, ele havia guardado o relógio e não se lembrava aonde. Disse que o relógio estava desaparecido há mais de 4 anos e ninguém sabia aonde o pai dele havia guardado. E por conta do seu estado de saúde, o pai dele não conseguia se lembrar. Ele me disse que por várias vezes procuraram pela casa inteira e nem sinal do relógio. Me contou que uma vez, durante uma conversa que ele teve com o pai, comentou sobre o relógio, afirmando que o relógio não queria passar para ele, já que não havia sido encontrado. Então ele me contou que o pai dele deu uma gargalhada e disse para ele não se preocupar, que quando ele morresse, ele voltaria e encontraria o relógio e entregaria para ele. E eu mal podia acreditar na história que eu estava ouvindo. Mas de maneira nenhuma, parecia que aquele homem estava mentindo. Ele realmente parecia estar abalado com a situação. Ele foi embora assim que se acalmou, me agradeceu por tudo e eu segui a minha vida, trabalhando na funerária. Mas até hoje, eu não entendo o que aconteceu naquele dia. Eu não senti medo e nem fiquei assustada com o que aconteceu. E acredito que realmente algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Pois depois de um tempo, eu me lembrei ter visto um senhor muito parecido com o falecido na porta do banheiro no dia do velório. Me chamo Lúcia, tenho 35 anos e desde criança eu vejo espíritos. E em uma noite que fui passar o final de semana na casa do meu namorado, me levantei durante a noite para ir ao banheiro e eu tive a impressão de ver um garotinho passar correndo pelo corredor. Não dei muita importância, entrei no banheiro e depois voltei para o quarto. No dia seguinte, estava conversando com meu namorado e falei a respeito do garoto que eu havia visto correndo no corredor. Ele ficou em choque, pois ele me disse que desde que foi morar naquela casa, ele tem a impressão de durante a madrugada ouvir passos, como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro no corredor. Me chamo Joana, tenho 45 anos e sou recém-separada. Assim que me divorciei, aluguei uma casa e fui morar com meus 3 filhos. Desde que cheguei na casa, eu não tive uma boa impressão, principalmente na cozinha. Eu tenho uma constante sensação de não estar sozinha ali. Durante a madrugada, eu ouço muitos barulhos estranhos, ouço vozes, passos e tenho sempre a impressão de ver alguém na cozinha sempre que eu acendo a luz. O dia que o inacreditável aconteceu, eu estava lavando o quintal. Os meus filhos já haviam saído para a escola. Era dia de faxina e eu havia pegado a mangueira e estava lavando as janelas e também aproveitei para jogar uma água no quintal. Assim que eu me virei e olhei para a janela da cozinha, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Havia uma mulher em pé, na janela da cozinha, do lado de dentro, olhando para mim. Eu tomei um susto tão grande que a minha primeira reação foi entrar correndo para dentro de casa com um pedaço de pau na mão. Ao chegar dentro da casa, não havia ninguém. Eu procurei por toda parte, mas não havia nem sinal da mulher que eu havia visto nitidamente na janela da cozinha. Eu fiquei aliviada, mas ao mesmo tempo assustada, e não vejo a hora de sair dessa casa. No momento, eu não tenho condições de me mudar, porém, eu ainda continuo ouvindo os barulhos e os passos por toda a casa durante a madrugada. Me chamo Joyce e tenho 25 anos, e o relato que eu vou contar aconteceu em 2016, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu dividia um quarto com o meu irmão mais velho, que nos finais de semana sempre passava a noite fora e voltava pela manhã. O quarto que eu dividia com o meu irmão tinha 2 portas. Uma dava para o corredor e um banheiro, e a outra dava para o quintal da nossa casa. E como meu irmão costumava passar as noites fora e chegar bem de manhã,
Ele costumava levar apenas a chave do portão, pois quando ele chegava, ele batia na porta do quarto e eu levantava e abria. A noite que tudo aconteceu era uma madrugada de sexta para sábado, e o meu irmão havia saído e eu fiquei acordada até tarde, assistindo clipes das bandas que eu gostava. Por volta das 2:30 da manhã, eu desliguei a TV e fui dormir. Alguns minutos se passaram e eu ouvi 3 batidas na porta que dava para o quintal. Me levantei, destranquei a porta e voltei a deitar, e fiquei aguardando meu irmão entrar, e nada. Me levantei novamente, acendi a luz e abri a porta. Olhei no quintal e não havia ninguém. Eu estranhei um pouco, pois eu tinha certeza de ter ouvido as batidas. Tranquei a porta e voltei a deitar. Alguns minutos se passaram e novamente as batidas na porta, só que desta vez foram bem mais fortes. Imaginando ser o meu irmão tentando me pregar uma peça, levantei rapidamente da cama, destranquei a porta e acendi a luz. E neste momento eu comecei a ficar assustada, pois não tinha como ele correr e se esconder, pois eu havia levantado muito rápido da cama e novamente não tinha ninguém do lado de fora. Tranquei a porta e voltei a deitar, e fiquei atenta a qualquer barulho do lado de fora. Alguns minutos se passaram e eu comecei a ouvir passos do lado de fora da porta, mas não eram passos normais. Era como se alguém estivesse arrastando os pés de um lado para o outro na frente da porta. E de repente, a maçaneta da porta começou a chacoalhar para cima e para baixo, como se alguém estivesse forçando muito para tentar abrir. E de repente, assim como começou, os barulhos também cessaram. Os passos foram se arrastando para longe da porta. E antes que eu pudesse respirar aliviada, foi quando eu tive pela primeira vez a infeliz paralisia do sono. O meu corpo estava completamente travado. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada. E foi nesse momento que a coisa ainda piorou. Os passos que estavam do lado de fora, eu comecei a ouvi-los dentro do quarto. Era como se tivesse alguém ali, se arrastando de um lado para o outro, ao lado da minha cama. E eu nem podia me mexer. Eu não podia fazer absolutamente nada. Então eu comecei a ouvir uma voz bem grossa, falando um tipo de língua estranha, que eu não entendia absolutamente nada, e um chiado, como se fosse aquelas TVs antigas fora do ar. Eu estava em pânico. Eu nunca tinha sentido tanto medo. E quando finalmente a paralisia do sono passou, eu levantei da cama e acendi a luz. Não havia nada no meu quarto, não havia ninguém. Fiquei apavorada, peguei o meu colchão e fui para o quarto da minha mãe e passei o resto da noite por lá. No dia seguinte, contei à minha mãe tudo o que havia acontecido. Porém, ninguém acreditou que pode ter sido algo sobrenatural. A minha mãe disse que provavelmente deve ter sido um sonho, mas para mim não tem problema, pois basta apenas eu ter certeza de que tudo o que aconteceu foi real. Me chamo Evandro, tenho 48 anos e sou caminhoneiro há 25. Eu já dirigi por esse Brasil inteiro e já vi muitas coisas na estrada. Coisas que, se contar, eu tenho certeza que ninguém vai acreditar. Mas a história mais intrigante que aconteceu comigo foi em 2018, quando eu estava fazendo uma rota para São Paulo. Era por volta da 1 da manhã e eu resolvi fazer uma parada para fumar um cigarro e comer alguma coisa. Ali, no meio da estrada mesmo. Liguei o pisca-alerta e fiquei ali, parado para comer alguma coisa. Resolvi descer do caminhão, pois estava uma noite muito bonita e a lua estava muito brilhante. O céu estava cheio de estrelas, então resolvi descer e fumar o cigarro ali encostado no meu caminhão. Não havia nada ao meu redor, apenas estradas e um enorme matagal. Foi quando de repente eu vi alguma coisa começar a se mexer no meio do mato, próximo a mim. Me aproximei, pois imaginava ser algum bichinho. Apontei a lanterna do celular para ver melhor. Foi quando de repente uma criatura do meu tamanho saiu de dentro do mato. Ela parecia um cachorro, um lobo ou alguma coisa parecida. Tinha muitos pelos.
garras e dentes bem grandes. Eu não consegui ver direito, pois eu olhei para ela apenas por alguns segundos, pois ela correu para um lado enquanto eu corri para dentro do meu caminhão. Liguei o caminhão e saí bem rápido daquele lugar. Eu nem quis saber o que aquilo significava, eu apenas temi pela minha vida e saí correndo o mais rápido que eu pude.